Por que às vezes algo fica bloqueado na vida e parece que nada destrava? Já tentou criar mudanças de forma inteligente e ainda não conseguiu? Estou falando de truques psicológicos, seja eles neurocientíficos ou programação neurolinguística, entre outros, atividade física correta, alimentação saudável e superfoods ou suplementos para ver se a energia flui melhor na vida, ler mais livros e de fato aplicar o que você aprendeu nesses livros, de fato conseguir mudar um hábito e utilizar todas as formas de autoajuda e consultoria, mentoria, e seguir todos os conselhos espirituais e místicos entre numerologia, sal grosso, defumar, sálvia, ler salmos e demais livros sagrados, mas algo ainda anda super emperrado. Não me entenda errado, todos esses itens listados são poderosos, especialmente se você for empilhar eles de forma correta e inteligente, você vai gerar um monte de resultados na tua vida. Ao menos quase sempre vai gerar resultados na tua vida. Mas às vezes sentimos que tem uma coisa espiritual, um bloqueio espiritual e a gente não sabe o que fazer para remover essa prisão supostamente invisível de nossas vidas e fazer a vida fluir melhor. Olá, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Ela 91 Escola de Kabbalah, e nessa aula eu vou compartilhar contigo um entendimento profundo sobre a dinâmica de julgamentos espirituais. Eu sei, soa um pouco pesado, mas é importante para que a gente possa solucionar de vez algumas questões na vida. E essas travas e bloqueios podem estar inviabilizando bênçãos na sua vida. E vamos aprender quais mecanismos espirituais você pode usar para reverter este processo. E mesmo se você estuda Kabbalah há décadas, nessa aula eu vou compartilhar contigo, você vai aprender algo impressionante e uma lição nova que você nunca ouviu antes. Não acredite, escute. Então, para desenvolver esse tema, deixa eu primeiramente explicar quem sou eu para falar contigo sobre isso tudo. Mais uma vez, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah, eu ensino Kabbalah desde 2004 de forma estruturada e, na verdade, desde 2001 como um hobby. Ou seja, faz um bom tempo que eu ensino Kabbalah e desde que eu comecei a ensinar Kabbalah seriamente, eu tive a grande bênção de ver centenas, se não milhares de pessoas mudarem a sua vida da água para o vinho. Estou falando de transformações de 180 graus de uma forma sustentável a longo prazo e de jeitos nada menos do que milagres. Eu posso falar para você que nessa altura do campeonato eu consigo perceber padrões, sejam eles padrões de crescimento e transformação e padrões também de ilusões ou de desilusões. Faz sentido? Eu consigo perceber quando a pessoa está, apesar de um monte de dificuldades na sua vida, está no caminho certo para conseguir de fato remover os empecilhos, e outras pessoas que vivem numa desilusão, que estão fazendo tudo certo, mas na verdade está claro que talvez, eu espero que esteja enganado, mas talvez eles estão para, como se fala em português, quebrar o rosto, certo? Então, antes de avançar, eu tenho duas observações muito importantes para você. Primeiro, essa aula vai ser profunda. Conforme a gente vai avançando, ela vai ficar mais profunda e bem rápido, especialmente no finalzinho da aula. Tá? Então são 5 partes, essa é a primeira parte da aula, e na quarta, quinta parte vai começar a ficar bem avançado, por isso é muito importante você escutar essa aula mais de uma vez. Gente, sem preguiça. Estamos na era das inteligências artificiais, onde a gente, não sei você, mas muitas pessoas querem simplesmente a informação mais digerida possível para sentir que é um especialista em física quântica, em saúde, em fitness, ou seja lá o que for, certo? É muito importante, do ponto de vista espiritual, você se apropriar o quanto mais do que eu vou falar aqui para você nessa aula. Portanto, mais uma vez, você provavelmente vai ter que escutar pelo menos a metade da aula em diante mais de uma vez, ok? Importante para a tua alma. Segunda observação, eu estou aqui para te ajudar. Então, qualquer pergunta que você tiver, fique à vontade de deixar nos comentários ou simplesmente pode me enviar para o meu e-mail, daniel@ela91.com. Estou aqui para ajudar você a se desenvolver. E voltando para a ideia com a qual a gente começou essa aula, às vezes parece que tem algo, ou às vezes tudo, que trava feio na vida. Faz sentido? Olha, imagino que você já sentiu isso, certo? Seria bom
você pensar sobre essa questão? Uma área na tua vida que você sentiu um medo paralisador inexplicável, ou uma agonia, ou uma fraqueza, ou mesmo que você está preso, que parece que você não consegue ir para frente na vida. E situações que você acredita, ou até mesmo sabe, que você é capaz de mudar, que dá para ter resultado, mas não está indo. Mas simplesmente nada, absolutamente nada parece ou conspira ao seu favor e não tem nenhuma explicação lógica, ou às vezes tem uma explicação, mas parece que é muita falta de sorte demais para um ser humano só num período de vida tão curto. Faz sentido? Então seja um negócio que gera zero vendas, namoros que as pessoas de repente desaparecem, do nada a pessoa desapareceu, casamento que não tem parceria, e que parece que a paixão esvaziou, não importa o que você tenta fazer, ou quantas vezes você tenta conversar e o problema se repete, as mesmas frustrações e reclamações, um terreno ou imóvel que, de novo, que não vende de forma alguma, está precisando desesperadamente se livrar daquele troço lá e parar de pagar todos os impostos, sei lá o que for, e IPTUs a cada ano, questões judiciais que estão paradas no tempo, certo? E não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. Problema, Deus o livre, problemas de saúde crônicos sem uma razão clara, ou até quando tem uma razão, mas de novo, parece que outras pessoas conseguem resolver, ou reverter, ou pelo menos melhorar, e parece que no teu caso não vai. Ou sei lá, multas, infrações, ou até mesmo perseguições injustas. Tem alguém assim no teu pescoço, um chefe, um vizinho, um síndico, alguém lá, uma figura de autoridade qualquer, ou simplesmente um sanguessuga que está amolando a tua vida e parece que não, nada tira isso de você, etc, 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 certo? Seja contigo ou com alguém próximo de ti. E para você ter certeza que você não está louco nesse teu pensamento que, gente, tem uma praga aqui, tem uma questão espiritual, muitas vezes o universo coloca na tua vida ou perto de você alguém que sim consegue resolver ou trazer os resultados que você almeja na tua vida. Essas pessoas conseguem com facilidade, ou simplicidade, harmonia e ou leveza. É quase como se fosse um contraste sádico que o universo quer mostrar para você. Ou seja, é um sinal, tem algo acontecendo na minha vida e eu não estou louco. Eu estou percebendo que tem aqui uma trava espiritual que não é só uma limitação psicológica, tem algo maior e mais forte do que isso. Então, bom, eu acho que eu já consegui deprimir você suficientemente, então vamos continuar. Mas é importante que você tenha clareza do problema, tá? Então eu quero te convidar, por favor, a pensar sobre isso, porque a gente sabe que o primeiro passo, talvez o mais importante passo para solucionar qualquer problema é você entender, você se conscientizar, ter clareza o que de fato não está funcionando, certo? Então, não adianta colocar band-aid em osso quebrado, conhece essa frase? Se a gente pensa que, estou sentindo uma dor aqui no meu dedinho, vou colocar um band-aid. Se fraturou o dedinho, tem que cuidar dele de uma outra forma, não adianta ignorar. Porque se a gente ignora, o que acontece? O problema somente persevera, ele nunca desaparece, ele só piora. Então, eu quero te convidar, por favor, agora, 10, 15 segundos, tá? Não precisa fazer disso um grande drama. Pense por 10, 15 segundos, qual seria um bloqueio que pode ser até crônico na tua vida por muito tempo, ou digamos mais recente, mas algo que está te agoniando, algo que está te amolando, algo que precisa ser resolvido, que já passou a hora de resolver. Okay? Tenho algo, e de novo, sem complicar demais, toda a narrativa, a história, o histórico, se você está sendo vítima da vida, não, gente, só, sabe, simplifica. O que seria uma questão que chegou a hora de remover este bloqueio espiritual? Você tem alguma coisa assim? Espero que não, mas imagino que se você está aqui nessa aula até agora, então, porque algo você deve ter, ou você conhece alguém que esteja precisando de uma assistência. Agora, não só isso, mesmo se você não tem uma trava espiritual na tua vida, talvez você pense, gente, eu preciso aumentar. Talvez a minha vida não está necessariamente ruim, ela talvez não está necessariamente parada ou amaldiçoada, talvez eu me sinta de boas com a vida, mas eu sinto que algo tem que crescer. Você sente que você chegou num teto de vidro, que parece que dá para alcançar muito mais alto, mas você fica batendo aí, dói, ficar batendo a cabeça lá. Então, bom, essa foi a primeira parte
da nossa aula. Parabéns! Agora vamos avançar para a segunda parte da aula, que é como é que funciona a solução. Então, parte 2, a solução é entender como derreter esses julgamentos ou supostas paredes ou tetos de vidro que não estão deixando a gente avançar na vida. Então vamos lá. Apesar de ser muito desconfortável para mim não te explicar de forma ampla todo o processo, eu vou contigo direto ao ponto. E saiba que, assim, do meu ponto de vista, eu poderia literalmente, sem exagero, esticar essa aula por mais 1 ou 2 horas, compartilhar com você um monte de conceitos muito interessantes, mas acho que a gente vai perder aqui o foco. E fora isso, para eu também poder me acalmar, são aulas que eu já ensinei, então eu vou compartilhar com você de uma forma ou outra mais entendimento sobre o processo dessa dinâmica de como tudo acontece do ponto de vista mais assim amplo e até os detalhes mais específicos. Então, uma vez por ano, todos nós somos avaliados. É uma das avaliações espirituais mais meticulosas e brutais que a nossa alma experiencia ano a ano. Cada vez, uma vez por ano, mesmo processo. E, spoiler, é nessa avaliação espiritual que nós podemos mudar o imutável. E preste bem atenção que eu estou colocando aqui, mudar o que seria supostamente imutável. Não importa o tamanho do bloqueio, e até se fosse um decreto espiritual com o qual você nasceu, Deus o livre, que te impede e diz nunca você poderá mudar isso, tem como mudar. E já vou te dizer, mas um spoiler, falaremos sobre isso nas próximas aulas. Essa é uma primeira aula no qual vamos falar sobre o tema. Temos que primeiramente saber como é que a gente entende todo esse processo. Então, essa avaliação ela acontece durante 2 manhãs a cada ano e se chama Rosh Hashanah. Então, é importante você saber Rosh Hashanah quando que é. Rosh Hashanah significa literalmente em hebraico a cabeça do ano. Rosh é cabeça, Shana é ano. Rosh Hashanah, a cabeça do ano, que explica pra gente que é o dia que determina, ou as 2 manhãs, que vão determinar pra gente todos os nossos próximos 12 meses. É um ciclo de 12 meses e praticamente podemos falar o ano novo cabalístico. E ele não acontece na virada do ano que a gente conhece do calendário gregoriano. Isso acontece na lua nova de Libra. Então são 2 dias, 2 manhãs, ou 48 horas, digamos assim, e começa no primeiro dia do mês de Tishrei, o mês cabalístico de Tishrei, e a cada ano vai ser uma data diferente. Tá? Então vai ser normalmente entre meados de setembro e início de outubro vai ser esse período, dependendo do ano, porque é um calendário bem sofisticado, astronômico, que ele segue o ciclo lunar e solar. Ele sintoniza os dois e o mais fácil do mundo é você ver abaixo, as informações abaixo desse vídeo, você vai encontrar mais informações sobre quando vai ser o próximo Rosh Hashanah e inclusive como que funciona isso tudo, mas por enquanto, continue aqui, tá? As informações não vão fugir de você, que até mesmo se você não conseguir participar do Rosh Hashanah, tem uma solução para você, e eu vou explicar isso ao longo dessa aula, ok? Então, em Rosh Hashanah, há uma avaliação espiritual rigorosa de todos os seres. Isso é uma avaliação rigorosa de 100% da humanidade, incluindo as almas desencarnadas nos mundos espirituais, sim, sim, seja no paraíso ou em outras realidades, digamos assim. Todas as criaturas espirituais que elas habitam em todos os mundos, desde o mundo físico e as demais camadas e níveis de mundos espirituais. Todas as criaturas são avaliadas e também até os próprios anjos, se não ficou claro, dentro desses seres espirituais, os anjos também são avaliados. Então, é um dia bem intenso. Em Rosh Hashanah, você determina tudo, definitivamente tudo, tudo, tudo que irá acontecer contigo e tudo que você terá ou não vai ter por 12 meses e como que isso vai ser. Então, mais uma vez, em Rosh Hashanah, nessas 48 horas, especificamente, a parte mais importante são nas 2 manhãs de Rosh Hashanah, você determina como é que serão os seus próximos 12 meses. Tudo que vai acontecer e que não vai acontecer, e como que vai acontecer e como que não vai acontecer. Tudo que você vai ter e tudo que você não vai ter, e como que você vai obter ou não as coisas. O que as pessoas vão ganhar, o que as pessoas vão perder.
saúde, vida, filhos, casamento, dinheiro, tudo do jeito mais meticuloso possível. E que fique claro, tem como você também mudar esse processo e não ter que esperar até o próximo Rosh Hashanah. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas é nesse processo desse, digamos, julgamento espiritual que você pode intervir da forma mais poderosa e inteligente o possível. Agora, sim, você pode sempre e a cada momento mudar por completo o seu destino. Sinceramente, exige força, muita força, exige dedicação, exige doação, exige assistência divina também, e é difícil, mas é possível. Junto com isso, como eu sempre digo, é infinitamente mais fácil, melhor, mais inteligente você moldar o seu destino do que você ter que depois mudar o seu destino. Faz sentido? E é um trocadilho bonitinho em português, mas é verdade. É infinitamente melhor você moldar o seu destino na hora que ele está sendo moldado e você intervir e participar proativamente, do que ter que mudar. É possível mudar, mas é bem melhor você simplesmente ir lá e fazer da melhor forma possível e ganhar muito mais na tua vida. Então, mais um spoiler para você. Você não precisa esperar ter Rosh Hashanah para moldar e criar a sua nova realidade. Claro, isso vai acontecer em Rosh Hashanah, mas você tem como já começar a criar melhorias mesmo antes de Rosh Hashanah. Eu vou explicar isso para você mais no finalzinho dessa aula, tá? Então, mas por que Rosh Hashanah tem toda essa influência? Então, chegamos à terceira parte da aula. Parabéns, você está avançando muito bonito aqui. A fonte do poder de Rosh Hashanah para moldar um ano inteiro. Então vamos lá. Rosh Hashanah é o nascimento de Adão e Eva. E eu preciso dizer, se você estuda Kabbalah há um tempo, você deve saber tudo que eu expliquei para você até agora. Calma, vale a pena ficar até o final, que tem coisas novas que você nunca aprendeu antes, tá? Mas Rosh Hashanah, é importante saber, é o nascimento de Adão e Eva. Adão e Eva é um codinome da primeira alma primordial que continha todas as almas da humanidade. E a cada Rosh Hashanah, toda a criação é reavaliada para calibrar o processo de Tikkun, o processo da sua correção espiritual. E o processo ele é simples, é justo e supostamente seco. Agora, entenda, eu vou me repetir aqui, tem que entender mais profundamente por que é assim, por que Rosh Hashanah, mas vamos manter o foco para a gente poder ter um entendimento mais prático para as nossas vidas e conseguir de fato mudar e derreter esses julgamentos que podem estar em nossa vida ou limites que podem estar inviabilizando a gente conseguir realmente crescer para onde nós queremos crescer. Então sim, este processo de julgamento espiritual do Rosh Hashanah, ele é simples, ele é justo, apesar do que parece muitas vezes no sistema legal, não só no Brasil, no mundo inteiro. Uma pessoa que comete um crime terrível e acaba ficando com uma sentença de um trabalho comunitário por um mês, outra pessoa que não fez nada de errado e aí é condenada para 10 anos na prisão. Entenda, gente, isso é um resultado de um sistema de julgamento espiritual justo. E eu vou explicar um pouquinho agora por que ele é justo. Porque é uma avaliação que leva em consideração totalmente e plenamente tudo que você fez, falou e deixou de falar e deixou de fazer, tudo que você fez para o bem e para o mal, tudo que você deixou de fazer para o bem e para o mal, tudo que você falou de coisas boas e falou de coisas negativas, e tudo que você deixou de falar de coisas boas, mas também de coisas negativas. Como que você fez? Como que você falou? E com qual intenção? Porque às vezes você tem uma intenção boa, mas não saiu legal. Essa boa intenção é levada em consideração. Às vezes você faz uma coisa super bacana, mas a intenção no coração foi mega egoísta. Acabou que deu sorte e saiu bem. Mas essa intenção também é levada em consideração. Certo? E tudo a gente que é avaliado aqui é nas suas vidas. Tudo isso aqui é avaliado de todas as suas vidas até agora. Com ênfase principal nos últimos 12 meses. Nesse último processo de um ano, de Rosh Hashanah até Rosh Hashanah. Ok? Mas sim, questões de vidas passadas são levantadas também, porque de ano em ano você vai receber assistências, você vai definir para você
tudo que você vai ter e não ter por um ano para ajudar você a fazer a sua correção espiritual. Se parte da sua correção espiritual, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito é, grande, assim, bem amplo, mas se uma pessoa tem uma correção espiritual, na qual ela tem que doar 10 mil reais para um abrigo, e ela ganhou um bônus do nada de 10 mil reais e usou aquilo para, digamos, formas muito, muito egoístas, apesar dela sentir, apesar dela saber, algo na alma grita, você precisa doar esse dinheiro, mas ela fala, eu vou usar para mim. Então, agora, isso é levado em consideração, para que, então, no próximo ano a pessoa vai perder dinheiro? Eu não estou falando isso. O julgamento, ele é para ajudar você, não é para bater na tua cabeça. Mas, às vezes, isso dói para nos ajudar. Certo? O propósito não é você sofrer, o propósito é te ajudar. Às vezes precisamos passar por dificuldades para nos ajudar. Mas a questão é que você pode passar por um tikkun com mais clemência e com mais amor, sem você ter que passar por dificuldades, e você conseguir fazer o seu processo de tikkun e ganhar mais coisas para ajudar você. Então a gente vai ver como é que isso funciona exatamente daqui a pouquinho. Mas entenda, tudo que acontece na vida do ser humano, no final das contas, é justo. Eu falo para você, claro, é fácil dizer porque eu estou aqui no meu escritório, tudo bonito, graças a Deus, muita coisa na minha vida pode melhorar, mas também minha vida é maravilhosa, abençoada, eu só tenho que agradecer. Eu sei que tem pessoas que têm mais problemas, têm mais questões, mas se você quer realmente melhorar a tua vida, não é só uma questão de assuma a responsabilidade por tudo, que é importante. Um passo antes que nós temos que dar é entender, ou existe um sistema divino de supervisão que sabe o que faz e é melhor para mim, ou não tem. E eu detesto entrar nesse lugar de absolutos, de tudo ou nada, preto e branco, certo? 880. Eu não gosto de entrar nesse lugar aqui de zeros e uns. Junto com isso, algumas coisas na vida elas são zeros e uns. Como eu sempre digo, uma mulher ou ela está grávida ou ela não está grávida. O casal pode estar no processo de querer engravidar e agora não deu e quem sabe daqui a pouco engravidou, mas ou ela está ou ela não está. E é isso. Uma pessoa, ou ela tem emprego, ou ela não tem emprego. Ela pode estar no processo de encontrar um novo emprego. Quem sabe amanhã encontra o emprego dos seus sonhos, mas ou ela está, ou não está. Talvez amanhã seja Deus livre de demitida, mas hoje trabalha, entende? Então tem coisas na vida que tem que ter essa clareza. Sim ou não. Preto ou branco. Então, entenda, ou tem um sistema perfeito, que nem sempre eu e você entendemos, e por isso parece que a vida é imperfeita e injusta, ou não tem. Porque ou a luz do Criador tem um sistema perfeito, e a gente tem que melhorar nossa consciência para poder entrar nessa sintonia e melhorar nossa vida, ou tudo é aleatório, no qual caso você pode desligar a aula agora, eu agradeço o seu tempo e faça outra coisa, que vai ser um desperdício de tempo da sua parte. Ok? Então, se você estuda Kabbalah, você sabe que é por isso que durante um mês inteiro, antes de Rosh Hashanah, nós fazemos um preparo. E a cada ano a gente faz um preparo espiritual, onde eu faço uma série de lives para ajudar você a se preparar da melhor forma. E por alto, a ideia desse preparo é se conscientizar do que você pode melhorar e adotar uns compromissos de melhorias, nada gigantesco, mas fazer umas pequenas melhorias. Isso faz uma diferença na hora de chegar em Rosh Hashanah, ampliar o seu compartilhar, seus atos de compartilhar com os demais, com os seres humanos, tzedakah, uma coisa muito importante, ajudar a trazer mais luz para o mundo e expandir a sua conexão com o divino, rezar mais, conversar mais com a luz do Criador, ter essa expansão de diálogo com a luz do Criador. E, assim, como a gente fala, pensa que você está numa corrida, numa maratona. Se você está lá atrás e já chega à linha de chegada, você pode melhorar muito a sua posição, até se você não chegar no primeiro lugar, mas você pode melhorar muito a sua posição nos últimos quilômetros. Tipo, chegamos no final, você está um pouco, sei lá, entre aspas, desleixado, dá um gás aí, porque tá terminando. Então, dá seu tudo, toda a sua energia e melhora a sua posição, para que depois, na próxima maratona, você consegue já começar num lugar bem melhor e assim vai. Então, esse é o último mês em qual a gente fazemos a preparação e a cada ano a gente faz. Eu não sei quando que você está me vendo, mas 99,9% de chance que este ano também faremos, como sempre estamos fazendo há muitos anos. Tá? E
isso tem um imenso poder. Mas mesmo assim, e eu quero que você preste atenção nessa frase pesada que eu vou te dizer, parar de fumar não remove as toxinas que a pessoa já acumulou no seu sistema e tampouco pode reverter ou remover um tumor, um câncer. Mais uma vez, só de você estar parando de fazer o errado, que é muito importante de fazer, de parar de fazer o errado, não significa que você está necessariamente purificando o corpo de todas as toxinas, no caso de julgamentos espirituais acumulados, e tampouco pode reverter um câncer, Deus o livre. Eu estou falando, claro, de uma forma mais figurativa para a nossa aula de hoje. Então, sim, eu sei que é pesado, mas, gente, não adianta ficar com esperanças falsas. Lembra dessa trava crônica que a gente falou há um tempo atrás e durante essa aula? Então, gente, se a vida não vai para frente, não adianta a gente ficar nessa ilusão de que, não, na espiritualidade tudo dá certo e tudo acontece. Né? Temos que entender que temos que fazer um trabalho, um esforço espiritual. A boa notícia é que você tem como resolver. E por isso estamos aqui juntos nessa aula de hoje. Então, bem, gente, em Rosh Hashanah, tem como remover os bloqueios, muralhas, impedimentos, obstáculos, barreiras, obstruções e criar fluxos. Tem como você fazer isso. Ou seja, usando o exemplo de fumar, em Rosh Hashanah você pode remover as toxinas espirituais, reverter cânceres figurativos e ganhar vitalidade, muito mais vitalidade. Eu digo para você, mais uma vez, experiência de décadas que eu ensino Kabbalah, que eu participo, inclusive conduzo o evento de Rosh Hashanah, e eu vejo que sim, pode funcionar. Agora, tem pessoas que participam em Rosh Hashanah e nem sempre percebem mudanças muito grandes na sua vida. Vamos falar sobre isso também. Mas eu já vou dizer para você, muitas vezes são duas possibilidades. Possibilidade número 1, que tem que se esforçar um pouco mais no entendimento que a gente vai falar na aula de hoje. Possibilidade número 2, para a qual às vezes a pessoa participa de Rosh Hashanah e nem sempre a coisa desanda, é porque, na verdade, ela está na direção certa. Então temos aqui mais uma bifurcação. Ou o que ela deseja não é para ela, e ela tem que abrir a cabeça e a mente de que as metas e os desejos que ela tem não estão em conformidade com o seu tikkun. A alma deseja outra coisa e a pessoa está desalinhada com a sua própria alma. Isso pode acontecer, a pessoa deseja muito, eu quero muito ganhar dinheiro para poder viajar, eu quero conhecer 100 países, e porque eu quero entender as culturas e ser um ser humano melhor, etc. Mas talvez você possa ser um ser humano melhor sem ter que viajar para 100 destinos diferentes até o final da tua vida. Talvez, se você buscar ser um ser humano melhor de outras formas, quem sabe até paradoxalmente você vai ter a chance de viajar mais, não sei se para 100 destinos diferentes, quem sabe vai conseguir viajar para 10 lugares, mas também é incrível, não é isso? Tem pessoas que não conseguem viajar nem para a cidade, né, que está aqui do outro lado. E às vezes a pessoa sim deseja, né, nessa bifurcação, às vezes a pessoa sim deseja as coisas certas e sim está no processo evolutivo, mas ela ainda não está pronta para receber aquilo. Eu conheço pessoas que rezam para casar, para encontrar uma gêmea, e às vezes elas não estão prontas para uma gêmea. Então, o que o universo manda para você são preparos. E as dificuldades que vêm, na verdade, para você entender, eu preciso melhorar para chegar lá. E aí tem que perseverar mais. Mas, sem dúvida alguma, eu vou falar, a grande maioria, 85% das pessoas que levam a sério, que estudam, que participam durante o Rosh Hashanah, elas veem melhorias nas suas vidas de uma forma ou outra, talvez não em tudo, não absolutamente, mas coisas começam a desandar, bloqueios começam a ser removidos. E você vai ver daqui a pouco como você pode ampliar isso ainda mais, ok? Então, ok, como? E cadê a grande revelação nova e profunda, professor Daniel? Então, chegamos na quarta parte da aula, parabéns que você chegou até aqui. E quarta parte da aula fala sobre o mundo espiritual que derrete julgamentos e molda decretos negativos em bênçãos consagradas. Nice. Ok, muito... a expectativa está lá no céu, vamos lá. Gente, os julgamentos espirituais acontecem durante as 2 manhãs de Rosh Hashanah, certo? Estamos aqui recapitulando e segurando que estamos todos na mesma página. Agora, preste muita atenção, por favor, para derreter estes julgamentos se faz necessário captar os mesmos e levar eles para a sua fonte, ok? É como se fosse você, de novo, derreter uma espada enferrujada que está assim
né, com a sua ponta ameaçando aqui, que trava, você não consegue evoluir. E aí você pega e derrete aquele negócio todo, uma poça de metal, e você pode redesigná-la numa ferramenta que te sirva, certo? Então, na fonte de cada elemento, você pode moldar, você pode delinear, esculpir, contornar e até gerar uma nova forma que pode te servir. Agora, essa analogia é muito bacana da espada e tal, mas no final das contas, na prática, na vida real, você precisa de uma metalúrgica. E o processo, ele é perigoso, ele é intenso, ele exige extremo cuidado, exige maestria também. Porque senão você vai nesse processo, pode até, Deus o livre, acabar se machucando e não criando nada interessante disso tudo, e pode ser somente cansativo. Tá? Então, de novo, é um exemplo figurativo, mas entenda, tem sim como você fazer esse processo do ponto de vista espiritual. E não só que você pode fazer algo do gênero do ponto de vista espiritual, na verdade você pode fazer algo muito mais fantástico. Okay? Então, agora você precisa entender o que é a fonte dos julgamentos e como derreter os mesmos e torná-los em bênçãos. Então, gente, a fonte de todos os julgamentos, e não é assim, não precipite-se. Se você gosta um pouco de Kabbalah, escute até o fim que eu vou te explicar, tá? Mas, do ponto de vista espiritual, supostamente, entre aspas, a fonte de todos os julgamentos seria aqui em Binah. O que é Binah? Binah, digamos, essa realidade espiritual. Nós temos as 10 Sefirot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou em hebraico, Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Binah é uma realidade espiritual elevadíssima, ela participa das 3 Sefirot, as 3 realidades espirituais superiores. As 3 Sefirot de cima, elas são, de uma certa forma, a fonte de vida. Então, para poder explicar isso para você, só importante um parênteses, se fala na Kabbalah, En davar ra yored melemala. O que significa En davar ra yored melemala? Isso é uma expressão que vem do Midrash Rabbah, e fala En davar ra yored melemala significa que não existem coisas ruins que descem de cima. Ou seja, não pode ser que algo ruim, negativo, venha da divindade, que venha dos mundos espirituais, ou venha da divindade através dessa Sefirot. Certo? As Sefirot existem para poder trazer para a gente a conexão com o divino. A luz do Criador é infinita. Não tem como a gente interagir com o infinito, mas a Sefirot ajuda a gente a começar a limitar, de uma certa forma, esse infinito para que a gente possa interagir com ele. Então, não existe, Deus não castiga, Deus não manda para a gente decretos negativos. Tem que entender o que isso significa. Mas são sim pacotes de energia muito intensos que, se a gente não está pronto para lidar com eles, eles acabam doendo para a gente. Se a gente não tem a consciência certa, acabam sendo desconfortáveis. Mas, no final das contas, são sempre bênçãos. Depende de nós como é que a gente vai fazer para desempacotar tudo que a gente recebe. E sem entrar em todos os detalhes minuciosos, são vários detalhes minuciosos, para o propósito da aula de hoje, vamos simplificar dessa forma. Tá? Binah, você vai entender que está lá o condensamento. Em Binah se condensa o fluxo de vida, como se fosse o sangue, que pode se transformar em leite, certo? Nas mamas dos órgãos mamários, que do ponto de vista da Kabbalah é algo, é quase um milagre, que o leite se transforma, o sangue se transforma em leite. O que seria algo que sustenta somente a mim, agora vira algo que sustenta o outro ser humano, certo? Inclusive, uma coisa interessante, se fala que mulheres têm Binah Yeterah. Uma mulher ela tem uma Binah extra. E por isso que tem mulheres, elas têm os órgãos mamários. Independentemente da ideia se uma mulher, se ela tem filhos, não tem filhos, se ela quer amamentar, não quer amamentar, se ela pode, não pode. Do ponto de vista espiritual, uma mulher tem os órgãos espirituais mamários, certo? Na sua alma. Porque ela tem uma Binah extra, Binah é entendimento. Por isso mulheres têm uma capacidade de entender algumas questões mais profundamente do que homens. Sem entrar agora em todo esse mérito. Mas em Binah você tem todo o fluxo de vida. Isso pode se transformar como energia que a gente usa para servir a nossa alma e servir os demais, ou pode se transformar em uma energia que serve somente a mim mesmo e os meus egos e egoísmos e os meus
prazeres pessoais e personais para mim mesmo. Tá? Eu acho que ficou bem claro entre usar somente para egoísmo e para os demais. É claro que a gente tem que comer, e se você pode comer bem, coma bem. E claro que a gente deve descansar, e se você consegue descansar bem, descanse bem. E temos que fazer atividade física, e a gente tem que se divertir também um pouco e descansar e viajar e tal, mas são todos meios para que eu possa ser um ser humano melhor e, de fato, colocar o que está mais pulando no meu coração e vibrando na minha alma. Eu quero ficar bem para poder realmente e, de fato, ser um ser humano melhor para a sociedade do jeito que eu posso, inclusive compartilhar e ajudar de forma remunerada, não só, digamos, voluntária, ou digamos os dois, tá? Mas cada um faz o que pode para viver não só para a sua própria vidinha egocêntrica, certo? E é exatamente aí que a gente começa a entender também que não são julgamentos, são energias e cada um faz o que quer, aí achar melhor com elas. Agora, tem aqui as duas grandes perguntas. A primeira grande pergunta é, tá, como a gente então capta julgamento, porque tá tudo lá em Binah, então a gente tem que captar o julgamento, né? E depois nós temos que chegar até Binah. Então como é que eu faço para captar o julgamento e trazer até Binah, para derreter ele, e então transformar aquilo numa bênção na minha vida? Excelente pergunta, vamos responder, tá? Então, como é que a gente faz para atingir Binah? Gente, vamos primeiramente responder a segunda pergunta e depois a primeira pergunta. Como é que atingimos Binah? Três formas principais. Tem várias formas, tem três formas principais que elas independem de Rosh Hashanah. Você pode usar elas, como a gente fala, no dia de São Nunca, no dia 30 de fevereiro, que vai funcionar para você. Claro, vai ser muito mais poderoso quando você conecta com Binah durante o Rosh Hashanah da forma correta. Mas a primeira forma é Teshuvah, e sem entrar de novo aqui em todos os detalhes, Teshuvah é a sua habilidade de olhar para dentro e entender que tem coisas que você fez errado e então se comprometer com uma mudança positiva dentro do que você pode, não dentro do que você não pode. Isso inclui Teshuvah com a sua alma, entre você e a luz do Criador, com as bênçãos que te deu e o jeito que você talvez não usou-las da melhor forma possível. Fala assim de mim, as bênçãos que o Criador deu para mim e que talvez eu desprezei e não usei da melhor forma possível. Eu entendo, me arrependo, mas não é só me sentir, eu sou muito ruim. Não, entender que fiz errado e eu tenho vergonha disso, mas eu vou me fortalecer para usar essas bênçãos para fazer algo de bem, algo de bom. E seja Teshuvah entre eu e as demais pessoas da minha vida. A minha esposa, cada um com seu cônjuge, com seus pais, filhos, irmãos, funcionários e chefes, e clientes, e amigos, etc., e vizinhos, tá? E não tem que ser perfeito e absoluto, mas tem que ser um pequeno movimento que a gente pode fazer. A segunda parte é Tzedakah. Eu coloquei aqui em parênteses para você Keter, porque Tzedakah, dependendo da intenção e da força que a pessoa faz a Tzedakah, que é atos de caridade, de doar um dinheiro para promover uma luz no mundo, de acordo com a força que você faz, pode até chegar até nível de Keter, um nível assim, muito poderoso e elevado. Sinceramente, poucas pessoas chegam lá, mas é um nível muito poderoso. Tzedakah, por que ela tem esse poder? Porque quando a pessoa ela doa o dinheiro, a gente usa todo o nosso ser, nossa inteligência, nosso corpo e também tudo que você se esforçou para estudar, para poder chegar num ponto de trabalhar no que você trabalha. Todo esse esforço que você coloca para ganhar o sustento, e energeticamente, se fala que isso está dentro do teu nefesh, dentro do teu sangue. E o nefesh e o sangue, eles representam um nível energético mais inferior de sobrevivência animalística que nós temos. É importante ter sobrevivência animalística, senão a gente não vive. Mas ele está aqui para servir o propósito de compartilhar. Então, quando a pessoa pega dessa energia, ele se esforçou, trabalhou e agora ganhou um retorno em forma de dinheiro. Você pega parte disso para ajudar, para revelar mais luz no mundo, e especificamente, ela pode ser você comprar um prato de comida para alguém na rua, funciona, você salva alguém. Pode ser você ajudar, aliás, o que eu sempre digo é que todas as aulas gratuitas que eu disponibilizo da Aula 90 Escola de Kabbalah, elas são possíveis somente com assistência de tzedakot, tzedakah no plural, dos doadores e doadoras da Aula 90 Escola de Kabbalah, e todas as bênçãos que se revelam na vida de literalmente centenas de milhares de pessoas através de leituras de Kabbalah gratuitas e demais aulas e tal, toda essa bênção ela vem primeiramente para
através dos doadores que fizeram só tzedakah e depois para todas as pessoas. Então tem até um ganha-ganha. Não tem nenhum problema de você, inclusive, ter esse interesse. Claro, o ideal é você comprar um prato de comida para alguém na rua ou ajudar a disseminação da Kabbalah incondicionalmente. Mas até se você faz isso porque você quer fazer o bem, a Kabbalah fala que tzedakah é um negócio tão, tão, tão poderoso que chegou, como diz o rei Salomão, tzedakah tatzilim mavet, tzedakah pode salvar da morte, ao ponto que, eu já expliquei isso em algumas ocasiões, o profeta Daniel, ele foi jogado nas covas dos leões, e entenda, eram 360 leões que foram esfomeados, eles foram privados de comida por 3 dias, e foi jogado nessa cova de leões, e claro, aconteceu um milagre, não aconteceu nada com o profeta Daniel, mas imagina o nervoso, imagina, e até você pensa, tipo, um cara tão elevado como o profeta Daniel, isso é um jeito de morrer, isso é uma prova que ele tem que passar. Por que isso tudo? Porque ele fez algo que ele não poderia ter feito. Ele revelou um dos segredos mais importantes para poder reverter decretos para o grande, perverso, malvado ser humano negativo, um monstro, aliás, né? Não pode nem falar que é um ser humano, um Nabucodonosor. E qual foi o segredo que ele revelou para esse tal de Nabucodonosor? Que se fala que quando ele era rei, todas as pessoas que estavam debaixo eram súditos do seu reinado, ninguém sorriu por décadas. As pessoas não sorriam de tanto que era horrível esse rei, esse monstro. Ele é uma pessoa tão negativa, e foi lá o profeta Daniel e revelou para ele um segredo de como reverter o destino, como tzedakah. E a dos mundos espirituais falou: Daniel, quem te deu permissão para revelar para esse perverso um segredo tão importante? Então ele teve que passar por um julgamento. Ele fez chuvá, e aí ele conseguiu reverter a situação. Mas no final das contas, é uma ideia muito poderosa que pode até salvar da morte. E, no final das contas, a terceira forma é acionar os nomes de Deus. 3 formas de você conectar com Binah. Agora, voltamos à primeira pergunta. Como é que nós captamos o julgamento para começar a reverter ele? Tem 3 formas também: Teshuvá, Tzedakah e acionar o nome de Deus. Isso não é um erro, isso é proposital. Agora, quando você faz Teshuvá, você acaba captando esse julgamento em você de uma coisa negativa que você talvez fez, ou algo positivo que você deveria ter feito e acabou não fazendo, por todas as boas ou más razões. Então, você se arrepende daquilo, você já está segurando essa energia, para que ela não se manifeste na tua vida. Tzedakah, como já falei, ela pode estar salvada da morte. Você está fazendo um ato de compartilhar uma luz tão forte que ela apaga essa escuridão. Ou acionar os nomes de Deus. Dependendo dos nomes, você pode, mais uma vez, trazer e vibrar mais energia boa, que ela afasta as negatividades. Agora, a questão é, preste bem atenção no que eu vou te dizer, tá? Teshuvá e Tzedakah têm os seus limites. Já os nomes de Deus, eles são ilimitados. O que significa isso? Para ficar bem claro, de novo, Tzedakah é importante, Teshuvá, inclusive, para você poder acionar os nomes de Deus, de uma certa forma, eles serão ampliados de acordo com 3 questões. Quanto mais você estuda e entende, sintoniza com esses nomes de Deus, a sua Teshuvá, quando você quer melhorar, virar um ser humano melhor, e não ficar, olha para o passado, que eu fiz de negativo, não. Olha para frente, entenda, você fez 1, 2, 3 erros, eles vieram porque você tinha uma forma de pensar, um entendimento, uma consciência que não condiz mais com você, eleva o nível de consciência e olha para frente e começa a fazer melhor, tá? E claro, tzedakah, você está ajudando um ser humano a ficar melhor, você está trazendo clemência para um outro ser humano de uma forma direta ou indireta. Tem quantas pessoas que literalmente mudaram a sua vida com uma aula gratuita ou outra que foi disponibilizada porque alguém me ajudou, fez uma tzedakah e consegui disponibilizar a aula. Então, é uma tremenda graça que se revela na vida de um ser humano. Claro, se eu estou trazendo uma clemência para a vida de um ser humano, a luz do Criador trará para mim também. Então, eu não estou falando que tzedakah e teshuvá, eles não têm poder. Mas, tem um certo limite. Quais são os limites de teshuvá e tzedakah? Gente cansa pra caramba. Fica nessa de teshuvá, que eu fiz errado, que eu fiz certo, não sei o quê. Cansa. E a maioria dos seres humanos não consegue. Eu falo para você, eu sou também parte dos seres humanos, tá? Eu também, às vezes, me canso de avaliar, de pensar que eu fiz errado, tem que fazer certo e tal. E a vida demanda.
E você tem muita coisa para fazer na vida, tem que pagar todos os boletos, e aquela coisa que o boleto que você escapou, que atrasou, agora vai lá ligar para a operadora do celular porque você esqueceu de pagar a conta, porque acabou caindo, né? Aconteceu comigo, caiu no spam a conta da operadora, e estão lá me cobrando, daqui a pouco vão desligar a minha linha, tem que correr atrás para pagar juros, mora e não sei o quê. E, de novo, é uma questão técnica que aconteceu. Então, a vida acontece, tem muita coisa para fazer, e as crianças, e os pais, e o trabalho, e aquilo, outro, e mudança, e o voo que foi cancelado. Então, assim, gente cansa, a gente tem que viver na vida. A gente é difícil você ficar nessa de deixa eu vai para dentro. Na teoria, sim, mas na prática, gente, a vida acontece. Então, assim, é cansativo, e nem sempre a gente se percebe. A vida atropela às vezes. A segunda questão, tzedakah. Tzedakah também tem seu limite, porque, bom, gente, qual é o limite da tzedakah? Primeiro, a Kabbalah fala, tem um limite. Tá? Eu sempre digo, um limite um pouco assim, quando você escuta pela primeira vez, você fala, olha, interessante, mas depois você fala, bom, o limite está bem alto. O limite é 20%. Tipo, o que você ganha mês a mês, né, se você é empreendedor, então tem que ver as despesas da empresa, não as pessoais, e o que entra para você como salário teu, ou como lucro da empresa, pega 10%, até no máximo 20%. Entre 10 e 20, fala que o ideal. Cada um faz o que achar melhor e certo, mas o limite é 20%. Você não pode dar mais do que isso, porque senão é considerado desperdício. E também chega um ponto que, ok, a gente vive, eu conheço muitas pessoas que elas falam, Daniel, de verdade, se eu tivesse 10 milhões de reais, eu ia me aposentar, sabe que 20% eu ia doar. Eu sei que a pessoa, ela não está falando da boca para fora, eu sei que é real. Eu sei, tá, tudo bem, na hora do vamos ver, a gente é testado, mas eu sei que é real, que a pessoa realmente faria isso. Mas, no final das contas, tudo bem, então fiz a minha cá, sabe, uma vez por mês, ou a pessoa pega, digamos, o valor mensal e aí faz todo dia um pouquinho, né, divide por 30 dias, seja lá, cada um faz o que achar melhor. Mas, mais uma vez, é algo que você faz, e é importantíssimo de fazer, mas às vezes precisamos de além, precisamos de ter mais algo mais forte. E os nomes de Deus, e para ficar muito claro, gente, na Kabbalah, a gente acredita em uma única fonte de luz divina. Tá? Eu falo nomes de Deus, mas é um único Deus, uma única fonte divina, só uma luz espiritual infinita. Tem vários nomes, cada nome interage com um aspecto diferente dessa única fonte divina. Então, os nomes de Deus, eles são ilimitados. Aliás, a única coisa que limita eles é realmente o quanto que você, naquele momento, almeja conectar com esses nomes. Então, você pode até estar desligado ao longo do dia, mas naquele momento que você conecta com aquele nome de Deus, do fundo da tua alma, isso pode atingir poderes ilimitados, realmente trazer muito mais resultados. E claro, paradoxalmente, depende muito da sua tchuvá e tzedakah, como se fossem dois pilares que sustentam esse terceiro. Tá? Então, temos que saber agora quais nomes de Deus e como acioná-los. Ok? Então, o poder dos nomes de Deus é ampliado com as suas tzedakah, como eu já mencionei. E agora vamos para a quinta parte. E parabéns que chegou até aqui, gente. Muito bem. Quinta e última parte. E aqui o negócio vai pegar. Tá? Então, se você estava meio que zonzo, tonto, olhando redes sociais, você não está fazendo isso, né? Mas assim, se você estava meio que fora do lugar, então, acorda! Acorda para a vida, agora é hora de você acordar e, ok? Vamos prestar bem atenção que agora o bicho vai pegar, que você fala no karaokê. Então, a quinta parte é os nomes de Deus que derretem julgamentos e moldam decretos negativos em bênçãos consagradas. Então, a quarta parte foi os mundos espirituais, agora são os nomes de Deus. Preste bem atenção. Gente, a aula vai ficar muito profunda e muito rápida, então persevere e não desista, que a sua vida depende disso. Dramático, eu sei, mas não acredite em mim. A sua vida depende disso, a qualidade de vida depende disso. Então, o nome de Deus principal, que nos conecta com a fonte de julgamentos em Binah, é o nome de Deus chamado Elohim. E eu estou propositalmente falando esse nome de uma forma errada, para não falar o nome de Deus em vão. Tá? Então, o nome de Deus original, troca o K pelo H. Então é Elo, mas coloca H em vez do K. Elohim. Esse é o nome de Deus, é um dos que nos conecta com Binah. Esse é o principal nome de Deus que nos conecta com esse lado de Binah, esse aspecto de Binah, que nos traz a fonte dos julgamentos. Beleza? Beleza.
Então, vamos lá. Sabemos na Kabbalah que, como eu sempre digo, as letras hebraicas, elas não têm numerologia. As letras hebraicas são também números. Toda a ideia de numerologia, etc., isso nasce das letras hebraicas que a gente usa na Kabbalah. Então vamos ver a numerologia do nome de Deus, Elohim. Aleph, Lamed, Rei, Yud e Mem. Aleph é 1, Lamed é 30, Rei é 5, Yud é 10 e Mem é 40. Então juntos dá 86, né? 1 mais 30 é 31, 5 mais 31 é 36, 36 mais 10 é 46 e 46 mais 40 dá 86. Agora preste bem atenção, a gente vai pegar, a gente fala na Kabbalah que parte desse processo de poder usar os nomes de Deus para captar esses julgamentos, né? Não sei se você lembra do filme Caça-Fantasmas, do Ghostbusters. Eles tinham um jeito, né, de captar um ser que ele não é dessa dimensão. Ele é e não é dessa dimensão, certo? Então ele está aqui e não está aqui. Ele pode atravessar paredes, pessoas até. Então você tem que ter um jeito especial de primeiramente segurar ele e depois captar ele lá para dentro para aquele negocinho lá que segurava os fantasmas, depois eles depositaram aquilo lá no depósito de fantasmas deles. Então, quando você faz esse processo, a gente quer condensar toda essa força na essência principal. Como assim? O nome de Deus Elohim está na numerologia de 86, como a gente viu aqui. Agora vamos traduzir 86 do jeito mais simples possível. Como assim? 80 é a letra P e 6 é a letra Vav. Então, eu tenho o nome de Deus Elohim, que é o nome principal que me conecta com o aspecto da fonte de julgamentos que está em Binah. A numerologia dele é 86, e eu agora traduzi 86 para, os dois dígitos em hebraico, que são a forma mais simplificada que tem. Então, é 80 mais 6. 80 é P e 6 é Vav. Tá? P e Vav que temos aqui. Beleza. Respire fundo, porque agora a gente vai se aprofundar mais. Relaxa, tá? Relaxa que eu vou recapitular tudo com calma. Tá? A gente vai chegar no final e vou recapitular tudo para você, porque eu sei que a gente precisa de uma assistência para captar tudo pela primeira vez. Então, o primeiro passo inicial, e aqui estamos falando de passos iniciais. O primeiro passo inicial é diluir esse nome de Deus. Como é que se dilui o nome de Deus? A gente aprende na Kabbalah, você vai soletrar o nome. Quando você soletra o nome, você dilui a sua força. Por que eu quero diluir essa força? Porque eu quero, para poder captar esses julgamentos, eu quero assegurar que eu consigo captar todos. Às vezes você traz uma forma densa e focada, tá? Imagina, sei lá, vou dar um exemplo muito, muito bobo. Imagina você vai fazer uma depilação, tá? Então tem que tirar todos os pelos. Então, primeiro, se você usar, digamos, vou usar um exemplo que não existe nesse mundo, mas se você usar, digamos, uma cera muito, 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 muito forte, que ela acaba arrancando a pele junto com os pelos. A gente não quer isso, certo? A gente quer que esse processo de remoção de julgamentos, ele arranque o indesejável, mas que não arranque no processo também, que não seja, de novo, dolorido. Sabe, como você quebra um ovo, sabe, você pega um ovo cozido, você quebra e tem a casquinha e tem o ovo. Agora, entre a casquinha e o ovo tem aquela pelinha, sabe aquela pelinha? E se você sabe como fazer direito, você arranca a pelinha e toda a casca sai e o ovo está intacto, bonitinho. E se a gente não faz direitinho, você vai acabar pegando assim pedaços de ovo junto com a casca e sobrou 50% do ovo. E primeiro que é super irritante quando isso aconteceu comigo hoje de manhã, tá? Então é super irritante quando isso acontece. E segundo, também não é legal, a gente quer comer o ovo, a gente não quer desperdiçar isso. Então, esse primeiro nome de Deus, ele acaba diluindo e também acaba acessando tudo. Todos os aspectos de negatividade, todos, digamos, os julgamentos, que tem julgamentos mais leves. Se você vai com uma força brutal, você vai acabar perdendo os julgamentos mais leves, e aí você não eliminou esse câncer figurativo da tua vida. A gente quer atingir, primeiramente, entrar em tudo e pegar tudo. E depois arrancar de vez de uma forma correta. Então, a gente vai diluir esse nome de Deus, pega o nome de Deus Elohim, vamos soletrar, tá? Então, eu estou fazendo o máximo esforço para deixar de uma forma, um canto mais claro possível para você. Tá aqui soletrado, tá? Esse é o nome de Deus. Então tá aqui, ó, Elohim, Aleph, Lamed, Rei, Yud, Mem. Beleza, até agora dá para segurar, mas agora temos que fazer a numerologia desse nome de Deus soletrado. Vamos lá. Esse nome de Deus soletrado é 300. Né? A gente tem
esses três, 1 mais 30 mais 80, né, dá 111. 30 mais 40 mais 4 dá 74. 5 mais 10 vai dar 15. 10 mais 6 mais 4 vai dar 20. E por último, 40 mais 40, 80. 111 mais 74 mais 15 mais 20 mais 80 dá 300. 111 mais 74 vai dar 185. 185 mais 15 dá 200. 200 mais 20 dá 220. 220 mais 80 dá 300. Tá? E de novo a gente vai pegar esse número e condensar ele da forma mais simples possível. Qual é a letra hebraica que representa o número 300? A letra Shin. Então a gente tem esse nome de Deus, número de 86, que você pode condensar em Peivav. Primeiro passo, a gente vai soletrar ele. A numerologia dele é 300 e condensado é a letra Shin. Ok. Esse é o primeiro passo, você vai soletrar. O segundo passo, aí é mais fácil no caso, o segundo passo inicial, é trazer toda a força bruta de Elohim, e aí no caso a gente vai usar o nome de Deus Elohim para agora poder realmente pegamos tudo, capta aquilo e agora elimina com essa bomba atômica de Elohim, para fazer uma quimioterapia, não sei se é um bom exemplo, mas para arrancar esse câncer espiritual. E o terceiro passo inicial é assegurar que esse clipot, esse câncer espiritual, entre aspas, não voltam. Como? A gente vai fazer isso através de uma coisa chamada Haka'a, ou elevar o nome ao quadrado. Não fique afixado com a nomenclatura, com as definições. Haka'a significa bater, tá? Ou elevar o nome ao quadrado. Nome bom. Então, não fique impressionado com a nomenclatura, é só uma nomenclatura, tá? Poderia também se chamar pirulito, não importa. É um nomezinho que tem uma definição. O que significa Haka'a? Haka'a, ou elevar o nome ao quadrado, é introduzir a primeira letra do nome de Deus, só a primeira, depois a primeira e a segunda, depois a primeira, a segunda e a terceira, depois 1, 2, 3, 4, e depois 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, pega o nome de Deus Elohim, eu deixei ele assim, nesses tons de verde para facilitar a nossa visualização. Pega a primeira letra, depois a primeira e a segunda, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Beleza. Então, pega esse nome de Deus, mais ou menos, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, e claro, a gente vai ver a numerologia desse camarada aqui. Então, você vai ter 1 mais 1 mais 30 é 31, mais 1 mais 30 mais 5 é 36, mais 1 mais 30 mais 5 mais 10, 46, mais 1 mais 30 mais 5 mais 10 mais 40, que já vimos que é 86. E juntos, 1 mais 31 dá 32, 32 mais 36 vai dar para você 68. No final das contas, gente, depois faz a calculadora. Pega a calculadora e pega, mas dá 200. Pode confiar em mim ou pegar a calculadora, dá um pause aí, calcula, você vai ver que dá exatamente 200. E claro, 200 vai dar para a gente uma letra hebraica. A letra hebraica que condensa tudo em 200 é a letra hebraica Reish. Agora, calma, eu vou recapitular tudo para você agora, tá bom? Vamos lá, de novo. Para derreter julgamentos, se faz necessário captar os mesmos e levar-eles para a sua fonte. E falamos que é como derreter uma espada que estava ameaçando numa poça de metal e redesigná-la para uma ferramenta que te sirva, que te abençoe. A fonte dos julgamentos ele está dentro de Binah, dessa realidade espiritual, e a gente falou, ok, como é que a gente faz para atingir Binah e captar esses julgamentos para poder fazer esse processo de derreter eles, beleza? Então, falamos que são 3 formas para ambos. Teshuvah, o arrependimento espiritual focando em o que posso melhorar. Tzedakah, que é meus atos de compartilhar, as minhas doações, que podem até inclusive chegar até queda de acordo com o meu nível de esforço e kavaná, e alegria no coração. E acionar os nomes de Deus, que os dois, Teshuvah e Tzedakah, potencializam os nomes de Deus. Porque de um lado eles têm esse limite, por outro lado eles potencializam, o que é mais importante, o acionamento dos nomes de Deus, que não tem limite. E aí o nome de Deus principal, que nos conecta com esse aspecto da fonte do julgamento que está em Binah, é o nome de Deus chamado Elohim. Né? Falamos que o número de dele é 86 e condensado suas letras P e Vav. E aí a gente vai ver que o primeiro passo para a gente poder fazer esse processo é soletrar o nome de Deus para poder diluir ele e poder atingir todos os tipos de julgamentos, aqueles que são mais leves e os mais pesados.
soletrando vai ser a numerologia de 300, e condensando tudo vai ser a letra Shin. O segundo passo é usar essa força bruta direta do nome de Deus Elohim. E o terceiro passo inicial é assegurar que as clipot elas não voltam. E, isso, de novo, essa ideia de você usar o nome de Deus de uma forma assim, Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed Hei, Aleph Lamed Hei Yud, Aleph Lamed Hei Yud e Mem, isso é um jeito que se usa muito na Kabbalah para dar uma pancada nas clipot, para que haja uma proteção espiritual, que elas nunca consigam mais voltar, ou qualquer resquício de julgamento não volte mais para você. Ok? E falamos que tudo isso aqui é a numerologia de 200, que é representado pela letra hebraica, a letra Reish. Agora, preste bem atenção que a gente vai juntar tudo e começar a entender para onde que tudo isso vai, para onde é que o Deneco está querendo me levar com essa ideia. Temos o primeiro nome de Deus soletrado, depois o Elohim somente direto, e o nome de Deus Elohim de uma forma em AK, ou ao quadrado, né? Como é que a gente explicou. As letras Shin, Pei Vav e Reish. E se você conhece um pouco de Kabbalah, você vai entender uma coisa interessante. Eu vou pegar agora esse Pei Vav aqui, e eu vou só trocar a ordem deles, tá? Do ponto de vista cabalístico, tanto faz se é 680, 86, tanto faz, assim, do ponto de vista da Kabbalah, 86 ou 680, da mesma coisa que 86, tá? Então a gente vai trocar aqui a ordem, e sem entrar nos detalhes também para não complicar demais, tem a razão pela qual a gente vai trocar aqui essa ordem, mas no final das contas, temos que saber como é que acionar esse nome de Deus, porque aqui, tá bom, então como é que eu faço? Eu medito nesse nome de Deus, eu convoco, invoco ele, eu rezo nele. Para você poder fazer esse processo de captar os julgamentos e levar isso para Biná, tem que ser feito através de uma ferramenta física. Tem que ser feito, porque assim como eu e você somos almas espirituais dentro de um corpo bem físico, que é palpável, que dá para que tocar, que todos nós sentimos o quanto que é físico quando a gente sobe na balança, não é isso? Então, tem que ter uma ferramenta física, porque os julgamentos eles querem vir para o mundo através de uma fisicalidade. Acontece algo físico que nos impede, não impede. Às vezes nós sentimos, porque somos pessoas mais espiritualizadas, que há um impedimento, é uma questão estranha no ar, mas no final das contas vem, ou acontece ou não acontece, através de algo físico. Coisas físicas que não acontecem, ou, digamos, coisas boas que não conseguem vir, coisas boas que não conseguem melhorar, ou julgamentos que estão vindo na fisicalidade, que nos incomodam neste mundo físico. Por isso que tem que haver uma ferramenta física também. E uma das ferramentas principais que a gente usa, a gente vai pegar o Shin, Vav, Pei e Reish. E se você conhece um pouco de Kabbalah, você sabe que isso forma a palavra Shofar. Shofar, que é essa ferramenta aqui, que a gente toca o Shofar durante o Rosh Hashanah, são 101 toques na primeira manhã e 101 toques de Shofar na segunda manhã. E acho que tem muitas pessoas que estudam Kabbalah há um tempo e falam: Daniel, eu meio que sabia disso tudo, mas uau, acabei de entender muito mais profundamente quanto que é importante a gente usar o shofar. Não é só uma trombeta. O shofar, que é esse chifre específico, e para ficar bem claro, gente, nenhum animal foi morto para ter esse chifre, tá? Os chifres, inclusive também o couro que é usado para o pergaminho da Torá, a gente tem um pergaminho dela 91, né? ou aqui um pergaminho de Esther, quem conhece aqui, ele está aqui dentro, esse pergaminho. Esses pergaminhos que são feitos de couros não matam o animal para poder extrair o couro, tá? O animal, ele morre e aí tiram, tipo, de causas naturais, digamos assim, ou até se, sei lá, ele for abatido para usar a sua carne, né, no caso, mas se no caso não mata para o propósito de extrair o chifre ou não machuca o animalzinho, tanto, ou para tirar a sua pele. Usam já o animal que chegou ao óbito. Aí, no caso, aproveita para usar essa ferramenta para que esse animal tenha o mérito de trazer mais luz para o mundo, certo? E vai ser usado essa ferramenta para convocar esses nomes de Deus. Mas aí, como é que a gente faz? Então, temos muitas perguntas agora para responder. Daniel, eu tenho que esperar até o Rosh Hashanah, então, para remover os julgamentos? Sim ou não? Você não explicou isso ainda. 2. Durante o evento de Rosh Hashanah, digamos, eu não vou lembrar desses nomes de Deus, eu não consigo, mal agora eu consigo entender alguma coisa. Estou aqui porque eu estou perseverando. Aliás, parênteses, escute a aula mais uma vez. Muito importante. Espera um dia, 2 dias, escute de novo.
vai fazer a diferença na tua alma. Não acredite em mim. Escute, você vai ver que as coisas vão começar a desandar. Tá? As coisas vão começar a andar. Vão começar a florescer, vão começar a melhorar e fluir melhor. E aliás, quando é que é o Rosh Hashanah e como faz para participar? Então, eu vou responder de baixo para cima. Primeiro, Rosh Hashanah você vai encontrar mais informações, ou se você está me vendo na página da 91, ou se está nas redes sociais, então na descrição do vídeo você vai ter links que levam você para todas as informações de exatamente quando que você, o próximo Rosh Hashanah, como é que você faz para participar. Tá? Às vezes a gente tem em formato online, às vezes presencial, tem que ver a cada ano como é que vai ser. E eu vou gravar um vídeo especial para você explicando como é que vai ser este ano específico. Tá? Então, eu vou explicar para você exatamente como é que vai ser, para você ter todo o entendimento técnico. Eu não estou misturando os dois vídeos, porque esse aqui é para você ter uma ampliação de consciência, e o outro é importante também, é para ser mais técnico, para a gente entender detalhezinhos técnicos e tirar todas as dúvidas possíveis em relação a isso. Eu reitero, qualquer pergunta que você tiver sobre essa questão ou questões mais técnicas, pode colocar nos comentários ou me mandar por e-mail, daniel@ela91.com. Bom? Agora, segunda pergunta aqui. E se durante o evento eu não vou lembrar nada disso? Essa é a grande questão. Você não tem que lembrar. Isso também volta para a ideia de você não precisa esperar até o Rosh Hashanah. Você tem que estudar sobre o Rosh Hashanah. Os cabalistas nos falam que nós temos que ser uma Torá viva. Nós temos que ser um corpo de conhecimento e bênçãos e luzes espirituais ambulante. Nós temos que acumular entendimentos e sabedoria sobre códigos de como as coisas funcionam. Por exemplo, um novo entendimento que a gente teve na aula de hoje. Nós temos que fazer isso porque isso vai alimentando a alma e trazendo uma sintonia maior da alma com a luz. É claro que o ideal dos ideais é você entender tudo e lembrar tudo e manter tudo na tua cabeça antes, durante e depois de cada toque de shofar e o resto da tua vida. Mas, primeiro, tem uma razão pela qual, durante os eventos de Rosh Hashanah, nós temos alguém que toca o shofar pra gente. No caso, na 91 Escola de Kabbalah, sou eu. E eu estudo todas essas kavanot, esses segredos do shofar. Todo ano, primeiro eu faço eu volto a estudar tudo que eu já aprendi no passado, para assegurar que eu lembro de tudo certinho, e aprendo mais coisas. E eu te falo, depois de 25 anos ou mais, que eu estudo, a cada ano eu aprendo coisas novas sobre tocas do shofar, sobre o Rosh Hashanah, sobre cada um desses pequenos detalhes. Então, assim, graças a Deus, muita informação. E cada um de nós tem que fazer a sua parte. Assim como eu, a cada ano aprendo coisas novas, eu faço eu dou uma lida, né? Eu faço um refoco, eu dou uma lida, eu asseguro que o que eu já aprendi até agora está bem sentado, assim, bem assentado na minha consciência, eu estou me apropriando disso, e agora eu vou estudar mais. Você também tem que fazer a sua parte. Cada um, de acordo com o seu conhecimento, tem que aprender mais. Agora, para quem participar de Rosh Hashanah, seja ele, não importa o formato, e essa é a questão, até se você não conseguir participar de Rosh Hashanah, no dia de Rosh Hashanah, mas se você se inscrever para o Rosh Hashanah, você vai ter acesso a um curso completo com um monte de informações que cada um estuda o que pode. Agora tem coisa que falar, isso aqui já fiz ano passado, me lembro, ok? Então beleza, vai evoluindo. E a cada ano eu compartilho mais novas ideias e mais novos conceitos de acordo com o nível da pessoa, cada um vai pegando e estudando mais e mais. Então, graças a Deus, tem muita informação disponível para você poder realmente ampliar a sua alma. E mesmo se você não poder fazer nada de Rosh Hashanah, ou você não lembrar, o fato que você se esforça agora, isso é levado em consideração quando acontece o Rosh Hashanah em si, e funciona melhor para você. Tá? Então, o seu esforço é o que mais interessa. Não tem que lembrar de tudo. E claro, eu estarei lá, se Deus quiser, como um canal para todos nós, e a luz do Criador, se Deus quiser, com toda a graça divina, muita misericórdia e clemência, vai me ajudar a ser um bom canal de luz para você e para todos nós, me ajudar a manter a minha cabeça e coração no lugar certo, assim como tem me ajudado, me assistido, graças a Deus, há muitos, muitos anos nos eventos de Rosh Hashanah, que a gente faz assim, há anos e anos, um depois do outro. Agora, o que eu quero que fique claro para você é que quando você começa a estudar agora, você já conecta com as bênçãos que querem vir para você, e por isso que as coisas começam a funcionar melhor. Até se você não conseguir fazer direitinho o Rosh Hashanah,
Você não tem que esperar, você pode começar a estudar sobre que as bênçãos começam a vir para você. Agora, a gente tem que fazer a grande pergunta, tá vendo? Ok, aprendemos um monte de coisas. Minha pergunta para você agora é, tá, qual é o próximo passo? O que você vai fazer agora? E a minha recomendação para você é dar uma olhada, de novo, se você está na página da 91, então veja os detalhes sobre o Rosh Hashanah. Se você está vendo numa rede social ou no YouTube, sei lá o que for, por favor, acesse a descrição desse vídeo e veja lá as informações sobre o Rosh Hashanah. E eu digo, mais importante é você entender quais são suas dúvidas. Se você já conhece, assim, a cada ano também é um pouco diferente. Então, assim, quais são suas dúvidas? E tire suas dúvidas agora. Porque eu estou disponibilizando essa aula para você, esse vídeo para você, durante a lua nova do mês de Câncer. Que significa que estamos há 3 meses antes do Rosh Hashanah. Parece que é muito tempo, mas não é. Por isso é importante você já entender e fazer seus planejamentos e tomar uma decisão em relação a isso, porque o tempo passa rápido e quanto mais você se definir em relação a como é que você vai fazer ou não o Rosh Hashanah, vai ajudar você, junto com o seu estudo, a começar a trazer mais e mais bênçãos e começar a derreter esses julgamentos que podem estar aí no ar. Porque, como se diz na Kabbalah, Habalikbot Kagabui Dami. Quem vem cobrar é como que já tivesse recebido a cobrança. Se Deus fala para você o seguinte, toma aqui um cheque pré-datado. Tá? Deus, não estou falando de Deus, está tendo um cheque pré-datado de 10 milhões de reais. Tá? A data é daqui a 3 meses. Você vai ficar triste? Não. Você sabe que é garantido, que é de Deus, certo? Vai dar. Então vai chegar. Então você, claro, tem que fazer, a sua parte é pegar esse cheque e guardar ele bem guardado através de você estudar com apreciação, com gratidão, que no final das contas vai chegar para você essa bênção. Bom, eu agradeço demais você estar aqui comigo e mais uma vez eu te convido, coloque as suas dúvidas ou nos comentários ou mande um e-mail para mim e se for interessante para você, deixe nos comentários se você quiser uma parte 2 que a gente continue desenvolvendo e avaliando e criando mais entendimentos profundos e novos em relação a como você pode fazer para derreter os julgamentos e trazer mais bênção na sua vida. Parabéns por terminar essa aula. Até a próxima, como sempre. Meu grande abraço e tudo de bom.